Agora no Guerra e Paz, uma análise também ao momento difícil que a Venezuela está a viver, com a perspectiva de Ana Gomes, diplomata de carreira, ex-eurodeputada socialista. Contigo, Germano. Obrigado, Marisa. Bem-vinda, Ana. É um gosto estar aqui no Guerra e Paz, mais uma vez. Já temos aqui outros temas para analisar aqui no Touch, mas antes queria lhe perguntar, em função da tragédia que aconteceu na Venezuela, se de algum modo pode ser um teste também para a intervenção americana na Venezuela sobre a recuperação da Venezuela que vai ter que acontecer. Sem dúvida que é uma situação dramática que exige solidariedade ativa de todos, incluindo nós, Portugal, e felizmente que já foi anunciado que essa solidariedade não será recateada, tanto mais que temos uma importante comunidade na Venezuela. Mas a Venezuela é um país que está numa situação dificílima. Antes mesmo do terremoto, e ainda nem se sabe a extensão dos danos, designadamente temos de mortes e de feridos, mas muitos edifícios colapsaram, e colapsaram exatamente porque não havia uma manutenção, porque as condições são dramáticas do ponto de vista económico. Havia cerca de 8 milhões de venezuelanos a necessitar de ajuda humanitária, segundo as Nações Unidas, antes do terremoto. A situação agora poderá estar muito pior. E estamos a falar de um país que há cerca de 6 meses foi intervencionado, digamos, pelos Estados Unidos, ao ponto de raptarem o presidente Maduro, que estava podre há muito tempo. O seu regime estava podre e, no entanto, continuou lá. Não por Maduro, mas através daquela Delcy Rodrigues, que, no fundo, está ali a fazer o trabalhinho todo para os americanos, mas não em favor do povo venezuelano. E esta seria uma situação... Trump chegou a dizer, em janeiro, "We run the country", vamos agora dirigir, fazer funcionar, governar o país. E até recentemente veio dizer que estava a tentar ressarcir-se dos custos da intervenção, que custou para pouco mais de 200 milhões, e que já tinha recuperado 28 vezes através dos recursos de petróleo que tem estado a desviar para os Estados Unidos. O que é extraordinário e que suporia que nestas circunstâncias dramáticas para o povo venezuelano, pois a América se sentiria mais que compelida a mostrar que sim, que se governa o país, então intervenha ativamente. E o que vemos é que as declarações de Trump em solidariedade só dizem que os Estados Unidos mobilizaram umas equipas e são um bom amigo. Não são o tal Estado suzerano protetor que ele tentou insinuar que queria ser quando interveio em janeiro. E por isso isto será também um teste de facto à capacidade dos Estados Unidos, sob esta direção caótica de Trump, de efetivamente na sua zona mais próxima de demonstrar-se conseguem, ao menos aí, ter alguma ação, de facto, coerente. Muito bem, e antes de avançar para outros temas, queria também a sua reação à morte de Luolo Francisco Terres, ex-presidente de Timor-Leste, que sei que conheceu. Sim, foi um guerrilheiro dedicado. Eu não tive muito contacto com ele, exatamente porque ele ficou nas montanhas até ao fim, foi dos últimos, só quando os guerrilheiros desceram já com as Nações Unidas no terreno a preparar o referendo, mesmo à boca, e tive algum contacto já quando ele era Presidente da República. Ele, antes disso, foi o primeiro Presidente da Constituinte e foi ele que declarou formalmente a independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002, passou a Presidente do Parlamento timorense, foi sempre um homem íntegro, um homem de grande dedicação ao seu país. Não era uma personalidade flamboyante como outros líderes timorenses. Ainda hoje eu estive agora numa sessão de homenagem ao primeiro-ministro Xanana Gusmão, em que ele pôs toda a gente, incluindo os outros professores da Faculdade de Direito de Lisboa, na reitoria, a dançar. O Luolo era uma personalidade muito mais discreta, sóbria, incluindo como político, mas sem dúvida um homem de grande integridade e de grande dedicação ao seu partido e ao seu país, que serviu em diversas posições, incluindo como Presidente da República. E por isso muitos em Timor-Leste estão sinceramente a chorar e por isso é também digno da nossa homenagem coletiva.
Muito bem, Ana, temos aqui alguns elementos para analisar. Começava por estes gráficos que nos mostram algo que não deixa de ter a sua ironia. É que Donald Trump, que regressou à Casa Branca numa perspectiva de ser alguém que economicamente seria melhor para os americanos do que Biden, tem valores de desaprovação a nível económico bem, ainda piores do que os de Biden e, sobretudo, muitíssimo piores do que o seu próprio primeiro mandato. O que é que isto nos diz? Diz que justamente os americanos estão a perceber o erro que fizeram ao eleger Trump, incluindo muitos que efetivamente votaram Trump. E se há um critério, bom, ainda há bocadinho referia, por exemplo, a percepção que as pessoas têm em relação ao desastre que foi a guerra no Irão, e que os americanos, portanto 3 em 4, acham que de facto a situação está muito pior e que os Estados Unidos foram derrotados, mas o principal critério é o económico, é o da economia, que justifica estes números, e é sobretudo aquilo que hoje está na boca de todos os americanos, que é a ideia de affordability, isto é, a acessibilidade, a capacidade financeira do povo. E enquanto temos o primeiro trilionário, não é, Elon Musk, e um punhado de bilionários, designadamente ligados às grandes companhias tecnológicas, temos a maioria da população americana, mais de 50%, não consegue sequer fazer face aos custos de saúde. E sabemos que, enfim, o Trump fez tudo até para deitar abaixo o Obamacare, que era um início enfim, incipiente de Serviço Nacional de Saúde ou de apoio à saúde. É muito interessante, por exemplo, que nas eleições que estão a ocorrer, mesmo dentro do Partido Democrático, nas primárias, portanto, para escolher quem serão os candidatos para as próximas eleições, que sejam aqueles que falam justamente da affordability, portanto, da capacidade financeira do povo, nas questões da saúde, nas questões da habitação. Trump está neste momento em retaliação de uma decisão do Congresso há dias contra a guerra, a reter uma importantíssima lei que facilitaria a aquisição e a defesa da habitação social. Portanto, é interessante que os candidatos que têm esse discurso e que põem a tónica na questão da capacidade financeira do povo sejam aqueles que estão a ganhar as eleições, incluindo no próprio Partido Democrático. E eu achei curioso, há dias vi uma entrevista com uma jovem mulher, Claire Valdez, que foi eleita em Nova Iorque nos bairros de Brooklyn e Queens, que são bairros muito populares, com o apoio de Mamdani, da esquerda do Partido Democrático, e que se afirma, imagina, democrata socialista. Sim, sim. E que justamente põe a tónica na injustiça fiscal e orçamental que poupa nos impostos aos bilionários e trilionários e cai sobre a população que tem cada vez piores condições económicas. E dentro disso, o que é que leva Trump ainda a ter muitos apoiantes? É verdade que está em mínimos históricos, mas dentro disso destacava aqui esta peça da Atlantic, de Katie Osborne e do Scott Warren, que refere o seguinte: há muitos votantes de Trump que basicamente ou deixaram de acreditar nas instituições ou não ligam muito à sua legitimidade e veem, enfim, a salvação da democracia como uma coisa já sem grande importância nas suas escolhas. Sim, é um facto. Embora, por exemplo, a mim impressionou-me imenso imagens dos apoiantes MAGA que foram chamados por Trump estes dias a grandes eventos que ele organizou e que estão a destruir a relva naquele mall, portanto, em Washington, e que não tiveram sequer paixão para ouvir o discurso de Trump até ao fim, que vieram-se embora. O que mostra que mesmo dentro daquela população que ainda se diz MAGA, cada vez menos, de facto, ligam ao que Trump diz. No entanto, é um facto que há uma boa parte de setores, portanto, há muitos setores da população que já não acreditam nas instituições. E isso também é efeito de muita desinformação através das redes sociais, dos esquemas direcionados tecnológicos, por exemplo, companhias como aquela Palantir, daquele sinistro, que ainda é pior se calhar do que o Elon Musk, o Peter Thiel, que é o dono, digamos, do J.D. Vance. Sim. O Alex Karp, que tem uma espécie de manifesto antidemocracia. Antidemocracia e pior, que inclusivamente chamam ao Papa o woke Pope,
portanto, o Papa woke, e que dizem que incitam movimentos religiosos fundamentalistas, com aqueles, por exemplo, do Bible Belt, que já lá estavam há muito tempo, mas que estão cada vez mais fanáticos e que têm visões fundamentalistas, que é, por exemplo, no apoio a Israel. A maioria também dos americanos, e em particular jovens, estão a ver também tem verificado um declínio do apoio a Israel, mas, no entanto, há outros setores são minoritários, mas que se têm radicalizado e tornado cada vez mais fundamentalistas, e daí que muitos deles ainda queiram acreditar em Trump, até passando por cima daquilo que os mídias não falam tanto e que merecia particular atenção, que é o facto de haver um choque, uma contradição total com os valores que eles dizem defender, da família, etc. Por exemplo, quando se fala de Trump e o seu envolvimento com os chamados Epstein Files, os crimes sexuais. De propósito, há bocado já referiu isso, que é a questão de cada vez menos americanos conseguirem pagar os seus cuidados de saúde. O que este gráfico nos mostra é que esse valor está pela primeira vez abaixo de 50% desde 2021. Exatamente, e esse é um dos fatores que contribui para que muita população se esteja a dar conta da injustiça da situação, de como a sua vida tem vindo a ser agravada por Trump. A inflação, que foi desencadeada desde logo pelas medidas de Trump sobre as tarifas. Apesar de tudo, enfim, tem havido um reequilíbrio em relação a esse fator. Depois, o fator guerra, e o que desencadeou guerra no Irão, o fecho do Estreito de Hormuz, os preços do petróleo e, portanto, da gasolina. Isso tem um imenso impacto nos Estados Unidos. Mas mesmo isso agora, com esta situação que não percebemos se é de guerra e não guerra ou guerra no Estreito de Hormuz, apesar de tudo, o efeito nos preços do petróleo baixou. Mas há uma outra coisa que não se melhorou. Foi exatamente o tal conceito de capacidade financeira e, designadamente, para fazer face aos custos da saúde e aos custos da habitação, que são problemas gravíssimos para a população americana. Ana, mudando de tema, este mapa é bastante interessante. Nesta fase de transição também do que está a acontecer com a redução do fóssil, dos motores de combustão e o aumento da questão dos elétricos, o que este mapa nos mostra é que os nórdicos lideram bastante na compra de carros elétricos e depois, curiosamente, Portugal, se tirarmos a Europa do Norte, está relativamente bem situado nessa aposta. O que é que isto nos mostra? Bom, olha, eu acho que essa são números que são elogiosos para nós, no sentido de estão no bom caminho. Mostra que a aposta dos nórdicos e deste país do Sul, que é Portugal, é correta, porque, de facto, se nós queremos não ficar tão dependentes dos combustíveis fósseis e combater as alterações climáticas, com as consequências que estamos a ver, ao nível agora das temperaturas, etc., nós temos efetivamente que apostar nas renováveis. E eu acho que este número em Portugal reflete não tanta consciência como há, por exemplo, nos países nórdicos desse fator, mas uma certa consciência que resulta também do sucesso que teve para nós a aposta nas renováveis. Certo. E o facto do nosso país ser hoje até menos dependente economicamente do exterior e ter uma balança de pagamentos até mais equilibrada, por não ter que importar tanto e até poder ser um exportador de energia, se tivermos de facto essas redes a funcionar como deviam pelo resto da Europa, e essa é uma questão absolutamente crucial para nós. Há políticas também nacionais que poderiam ser melhoradas nesta matéria, por exemplo, para garantir que o nível de cobertura com painéis fotovoltaicos por todo o país, designadamente nas zonas urbanas, por exemplo, atinge o nível da Alemanha, e ainda estamos bastante longe disso, no entanto, apesar de termos condições climatéricas muito mais favoráveis. Bom, este reporte aqui mostra-nos que 56% dos civis mortos no ano passado em todo o mundo por algo relacionado com ataques e bombas explosivas foram para um só país, Israel, 56%. É um valor muito impressionante, naturalmente, com o que aconteceu na Palestina e agora no Líbano. E é exatamente também uma das razões porque Israel está tão em declínio na percepção
de muitos dos seus tradicionais apoiantes, dos povos onde tinham mais apoiantes, designadamente dos Estados Unidos. E é particularmente significativo os números das gerações mais novas, mais jovens, que não aceitam, de facto, esta atuação de Israel. E também a cumplicidade dos próprios Estados Unidos, porque, como diz de resto esta informação, é que boa parte das munições e das armas foram utilizadas por Israel para matar tantos civis na Palestina portanto, em Gaza e agora no Líbano, são americanas, são de fabrico americano. Curiosamente, a própria administração americana, sabemos agora, a administração de Trump tem hoje tensões, tendo sido empurrada por Netanyahu para a guerra no Irão e com as consequências catastróficas que se estão a ver, está hoje também a ter imensas tensões com a própria liderança de Israel e vamos ver como é que isto vai evoluir. E há coisas, por exemplo, hoje eu vi notícias de que Israel tentou assassinar o chefe das Forças Armadas paquistanesas, agora, quando o Paquistão estava a mediar as conversações com o Irão, e os paquistaneses, que são também um país que tem um arsenal nuclear como Israel, fora do Tratado de Não Proliferação Nuclear, portanto, tão ilegal como o que seria o do Irão. É um arsenal, de resto, que foi pago pela Arábia Saudita, como é sabido, mas que o Paquistão nem sequer tem aquilo que, por exemplo, a Índia também tem, que é uma política de no first strike. Não será nunca o primeiro a usar uma arma nuclear. E quando agora se soube que justamente Israel teria eventualmente tentado assassinar esse homem no meio das conversações na Suíça, os paquistaneses não se assaiaram nada de dizer, bom, se Israel tentar alguma coisa dessas, poderá desaparecer rapidamente, o que é implicitamente uma ameaça de destruição nuclear. Falou há bocado dos jovens, é impressionante que mais de metade dos jovens republicanos dos Estados Unidos estão contra Israel neste momento, o que é uma grande mudança na direita americana. Essa mudança já se vinha a ver com o chamado J Street, quando dominava, no campo político, dominava a AIPAC, que ainda domina entre os setores políticos, designadamente democratas como republicanos, mas depois ao nível da opinião pública, sem dúvida, e esse impacto nos jovens é muito significativo. Ana, estava há bocado a falar na questão da autonomia, maior autonomia energética. Há aqui uma questão que merece de facto atenção, a enorme dominância, o enorme domínio chinês na questão dos minerais críticos, ao nível de coisas como a inteligência artificial, data centers, alta tecnologia, aeroespacial, indústria, defesa, baterias, renováveis. Isto dá uma grande leverage à China para os próximos anos. A China tem a chamada visão estratégica e paciência estratégica e, portanto, há muito tempo que identificou que estes materiais são essenciais e tratou de garantir que não desbarata os seus próprios jazigos e, pelo contrário, controla os territórios de outros países onde podem ser fornecedores. E, ao contrário dos Estados Unidos, que, a própria guerra no Irão, esta guerra contra o Irão e com o que era mais previsível, contra-ataque do Irão às bases americanas na região, no Golfo, incapacitou, por exemplo, um país como o Qatar, que é exportador de cerca de 1/3, por exemplo, de um desses materiais, matérias-primas essenciais, que é o hélio, essencial para o fabrico dos telemóveis, de todos os chips, também. Tudo. Há imensa coisa de aplicação vulgar que depende. Qatar é fornecedor de 1/3 do hélio. Os ataques iranianos às bases americanas no Qatar acabaram por destruir a capacidade do Qatar durante muito tempo e isso vai ter consequências no fabrico pelas próprias empresas americanas que eram receptoras desses materiais. Portanto, isto só mostra que a China pensa estrategicamente e eu só tenho pena que a Europa não pense também tão estrategicamente, porque haverá certamente muitos destes recursos que temos nos nossos países e noutros com quem temos relações e também devíamos estar a fazer enfim, este tipo de gestão inteligente e não o tipo de desperdício à la Trump. Muito bem, Ana, estamos mesmo a acabar. Em 30 segundos, pedia-lhe um comentário. A administração de Trump, a Anthropic e a geopolítica dos modelos de fronteira faz capa da Economist. A Anthropic é, neste momento, uma das empresas do momento.
A Anthropic está neste momento em querela com a própria administração Trump, sendo que a administração Trump está lá para fazer o jeito às Anthropics deste mundo e às metas e esses todos tipos das plataformas tecnológicas, mas não só, infelizmente não é só Trump, porque os democratas também no poder não quiseram de todo regular este setor das tecnológicas e designadamente agora com a inteligência artificial. O que se está a ver, a própria administração vira-se o feitiço contra o feiticeiro e a própria administração Trump está a ver, por exemplo, que há riscos tremendos de segurança nacional que decorrem da utilização da inteligência artificial, de alguns dos mecanismos, enfim, descobertos pela Anthropic, para pôr ao serviço do Pentágono, que podem ser apropriados por outros, podem ser hacked, podem ser roubados, digamos, por outros, porque não têm umas guardas muito eficazes e, de facto, nos Estados Unidos não há regulação nenhuma. Aliás, há uma fragmentação, onde há regulação, ela é totalmente fragmentada porque é por Estado. Aparentemente na Califórnia há uma regulação, na Flórida há outra e, portanto, é o caos total. Para isto, eu devo dizer que a culpa não é só de Trump. O Trump interpreta a vontade antirregulatória, foi esse o discurso que o J.D. Vance veio fazer, por exemplo, que há uns meses a Davos, contra a Europa, que ia regular a inteligência artificial. Mas portanto, um caos que se vai voltar contra a administração e por isso eu digo que neste momento é o feitiço virado contra o feiticeiro.